hoje encerrando essa série de mensagens, Minha Vida, uma Escolha. Qual escolha você tem feito, queridos? Qual escolha você fez? Que escolha você tem feito? Nesse mês, nós tivemos a oportunidade de ouvir Deus falando conosco, queridos. Talvez você fale assim, mas eu não escutei todas as mensagens. Você pode ir lá no nosso canal do YouTube e abrir lá a Igreja Missionária e assistir, tem todas as mensagens, estão lá. Então, você pode estar lá participando conosco. E nós, queridos, nós precisamos tomar decisões em nossas vidas. A primeira decisão que nós precisamos tomar é colocar Jesus em nosso coração. É decidir por Jesus. É aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Segunda decisão que nós temos que tomar é servir ao Senhor Jesus. De todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Poder servir a cidade. Abençoar vidas. É isso que o Senhor nos chamou. Por isso, nós não podemos perder tempo, queridos. Nós temos que testemunhar. Para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar cada dia mais a presença de Deus. Nós precisamos nos encher cada dia mais do Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer as escolhas certas. Por isso que nós temos que decidir por Cristo. A escolha certa é decidir por Cristo. Satanás, ele tentou atrapalhar isso, quando ele traz o pecado, ele coloca o pecado no mundo, ele tenta atrapalhar, mas Deus, com sua infinita graça e misericórdia, envia Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e trazer salvação para nós. Por isso, queridos, obrigado, querido. Por isso, há esperança, queridos, há esperança. Você não pode perder a fé, e a nossa esperança é Cristo Jesus, e nós não podemos negar o grande amor de Deus por cada um de nós. Que pai entregaria o seu filho, né? Parece um chavão, mas que pai entregaria o seu filho para morrer por um pecador? Deus entregou o seu único filho para morrer por nós, por mim, por você, pecadores. Você é um pecador. Você, sem Jesus, está perdido. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso nós necessitamos de Jesus. E qual que é o sentido de tudo isso, queridos, que nós aprendemos nesse mês, que nós ouvimos Deus falando conosco? Qual que é o sentido disso para cada um de nós? Para que serviu para você ouvir durante esse mês tudo isso? Minha vida, né? Uma escolha, né? O que você vai fazer com isso? Qual que é a escolha você vai fazer? Você vai viver por e para Jesus? Nós temos que fazer essas perguntas para nós. Hoje eu quero falar um pouco de Josué, o servo de Deus, um dos maiores líderes da história de Israel, lá no século 14 antes de Cristo. E ele faz um dos discursos mais desafiadores. Ele foi um ajudante fiel de Moisés, e ele aceita a incumbência de Deus em conduzir o povo de Deus, porque Moisés não pôde, porque por causa do povo, ele ficou irado, e ele desobedece a Deus, e Deus fala, você só vai olhar, mas entrar você não vai. E Josué recebe essa incumbência de Deus, e leva e conduz o povo de Israel a terra prometida, a conquistar a terra prometida. E Josué, preparado, ele leva e conduz aquilo que foi prometido aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele agora, com o povo, todos lá, apossando daquilo que Deus tinha prometido. Durante toda a carreira de Josué, Josué foi fiel ao Senhor. Josué dedicou a sua vida a Deus. Ele foi fiel também à sua nação. E quando ele já está idoso, prestes a morrer, ele convoca uma assembleia do povo de Israel em Siquém, e faz uma declaração, e faz um checkmate com o povo. Ele faz algo que põe o povo numa
num momento de decisão, ele fala assim: agora vocês precisam decidir o que vocês vão fazer da vida de vocês. E ele desafia a próxima geração da história a olhar para o futuro, tomando decisões corretas. O texto de Josué, queridos, ali principalmente no capítulo 24, ele desafia o povo a escolher, a servir a Deus, ao Senhor, que tinha libertado eles, que tinha guiado eles, que tinha trazido eles, suprido eles por todo aquele povo, todo aquele tempo, e traz agora, e ele fala assim: agora vocês vão servir a quem? A quem vocês vão dedicar a vida de vocês? Vocês vão ser devotos a Deus? Vocês vão devotar a vida de vocês conscientes da fé em Deus? E aí ele frisa essa responsabilidade com o povo de Israel. E ele dá as instruções a cada um. Eu vou ler esses 3 versículos, e para que nós possamos iniciar, ou melhor, continuar, né? Versículo 14 a 16 de Josué 24 diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Versículo 15: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Pergunta que nós precisamos responder: a quem nós vamos servir? Qual é a decisão que nós vamos tomar hoje? Você pode ter dito assim: mas eu já tomei essa decisão, eu já aceitei Jesus. Amém. E o que você está fazendo com isso? Ter aceito Jesus como seu Senhor. Você é um discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus, serve a Jesus, serve as pessoas e faz discípulos de Jesus. E é isso que Ele nos chamou a fazer. Então, decisões excelentes, queridos. Algumas decisões que nós precisamos tomar. Ela tem alguns pontos que são muito importantes, e nós não podemos deixar de considerar. Primeiro, a primeira decisão excelente que nós devemos considerar é o passado. Você precisa considerar o passado. Nenhum povo, nenhuma igreja, nenhuma família, nenhuma instituição sobrevive sem considerar o seu passado, sem olhar para trás. E quem passou por esse passado? Nenhuma instituição, nem igreja, nem nada. Inclusive nós vamos fazer um levantamento da Igreja Missionária de Carapó. Infelizmente, algumas atas da nossa igreja passada sumiram. Nós não temos, né? Alguém passou por aqui e infelizmente não cuidou desse acervo que era importante. Mas nós vamos fazer esse levantamento. E nós observamos aqui, queridos, no capítulo 24, de 1 a 13, Josué, ele traça a história do povo, desde o pai Abraão, até a entrada na terra prometida. Ele faz isso, então ele faz um levantamento. A pergunta, queridos, você tem considerado o seu passado? Não importa que passado você teve, quem você foi, a quem você serviu, o que você foi no passado, não importa nada disso. O importante é a decisão que você vai tomar a partir de agora. Mas você não pode esquecer do seu passado, de onde Jesus te tirou, o que Jesus libertou você, o que Jesus restaurou na sua vida, como Jesus curou você, de onde foi que poço profundo que Deus te tirou. Então considere o seu passado. Segunda decisão excelente que nós devemos considerar é o presente. E ali no versículo 13 a 18, já no final da vida de Josué, o povo já estava habitando em segurança na nova terra, na terra prometida. É quando ele faz a indagação, uma indagação clara e contundente.
com o povo. É onde ele chega e fala para eles: vocês vão servir ao Senhor, que tirou vocês do Egito, da escravidão. Vocês vão servir a Deus ou não? Vocês vão andar com Deus ou não? Ou vocês vão andar para trás e servir os deuses, os ídolos que vocês tinham lá no Egito, ou os deuses dos amorreus na terra que vocês estão vivendo agora? A escolha certa era seguir a Deus, o único Deus verdadeiro, servir a Ele. Queridos, você está olhando para o seu presente? Como que está a sua vida hoje? Está um desastre? Está uma bagunça? Como que está o seu coração? Vazio? Desesperado? Angustiado? Como que está a sua vida? Jesus pode solucionar tudo isso. Terceira decisão excelente que nós precisamos considerar é o futuro. Precisamos considerar o passado, o presente e o futuro. E agora eu quero ler com vocês os versículos 19 e 20, de Josué 24, que diz assim: Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Nós nos esquecemos que Deus é um Deus bom, Deus é um Deus maravilhoso, mas Ele é justo. Ele não é um Deus de brincadeira, Ele é um Deus verdadeiro, e Ele está dizendo aqui, para nós, isso hoje, bem claro. Aquele povo foi avisado, e nós estamos sendo avisados hoje, não só hoje, mas há muito tempo, que se nós formos desobedientes, Deus vai nos rejeitar. Nós vamos colher as consequências, queridos. Se nós desobedecermos, se nós nos rebelarmos, se nós, não obedecermos ao Senhor, nós não teremos a aprovação de Deus. Não pense só, mas Deus é amor, Deus vai perdoar todo mundo. Deus perdoa quem se chega a Ele. Não se iluda, queridos, com o que está sendo pregado aí, que todo mundo vai ser salvo. Vai ser salvo quem se arrepender dos seus pecados, quem colocar Jesus no seu coração, quem andar com Jesus, quem considerar o passado, o presente e o futuro. Para Deus, queridos, não tem meio termo. Deus não tem meio termo. Não, ou é ou não é. É como eu sempre falo, queridos, não existe esse negócio, eu estou me preparando, ou você está pronto ou não está. É uma palavra dura, mas é verdade. Ou você está preparado ou não está. E nós temos que estar, queridos. Nós temos que estar pronto. Desde o mais novo até o mais velho, tem que estar pronto. Não ache que vai dar tempo. Eu já falei para vocês, eu já sofri alguns acidentes. E você não tem tempo. Você não percebe. Quando você não vê, você já foi. E alguns desses eu podia ter ido. Por quê? Porque é muito rápido. A nossa vida, queridos, é assim, é um triz. Então, e nós precisamos dedicar ao Senhor. Agora, você tem comunhão com Deus? Você tem vivido uma vida de santidade, dedicação a Ele? Você tem feito isso? Ontem, aqui na juventude, tivemos uma palavra de Deus a respeito disso, queridos, também disto. Olha só o que a palavra de Deus diz em Marcos 8:34. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. João 14:23 diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Mas precisa de decisão, queridos.
Se você quer seguir a Jesus, querido, você precisa negar a si mesmo, você precisa abandonar o seu eu, colocar a sua vida nas mãos dele e segui-lo. Se você quer, você diz que ama a Deus, você tem que guardar a palavra de Deus. E como se guarda a palavra de Deus? Não é pegar a Bíblia e pôr na gaveta. Tem muita gente fazendo assim, guardando a palavra de Deus na gaveta, mas é no coração, e para ela entrar no coração, ela precisa entrar na mente, e para ela entrar na mente, ela precisa ser lida, no mínimo ouvida. Só assim, queridos, nós vamos ter, uma vida mais próxima, e nós vamos conseguir, uma vida de santidade, uma vida dedicada a Ele. E se você tiver essa experiência, é pessoal. Não adianta você ficar... George Miller leu mais de 200 vezes a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. George Miller, dessas 200 vezes, 80 vezes foi de joelho. E a última, quando perguntaram para ele antes de morrer, ele falou assim: eu deveria ter lido mais a Bíblia. Eu deveria ter investido mais tempo com a palavra de Deus. Não foi só ele que disse, outros também disseram. Mas nós não temos tempo. É muito corrido. Nós não podemos parar um pouco. Por quê? Porque não temos tempo. E nós pecamos por isso. Quarto lugar, uma decisão excelente, considera quem Deus é. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 24 de Josué, está claro, a base no caráter de Deus, a demonstração da sua santidade, do seu poder, de quem Deus é, um Deus zeloso, um Deus justo. Quem Ele é. Olha, eu vou dizer aqui rapidamente, queridos, você precisa tomar essa decisão, você precisa considerar quem Deus é para você. Porque Deus não é, uma fada, que quando você precisa, você chega para ela e diz, eu estou precisando disso, e ela com varinha de condão te dá. Porque Deus para muitos é só um lugar de pedido. Deus para muito é só um lugar onde eu estou carente, necessitada, com dor, doente, mal, eu chego a Ele. Quem Deus é para você, queridos, você precisa considerar os atributos dEle. Eu vou dizer alguns dos atributos dEle. Amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A onipotência, pois nada é impossível para Deus. A onisciência, Senhor, Tu me sondas e me conheces. A onipresença, para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da Tua presença? Deus está em todo lugar, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. A santidade. Proclamaram uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Outro atributo de Deus, a fidelidade. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Outro atributo de Deus, justiça. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. Esses atributos de Deus, queridos, nos ajudam a entender a natureza de Deus e como que Ele se relaciona conosco. Mas você precisa conhecer esse Deus, e você só conhece esse Deus através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Só através dela. Não tem osmose com a palavra de Deus, querido. Você pode esfregá-la no teu coração. Tem muita gente que põe a Bíblia aqui, achando que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer uma transfusão, vai entrar lá dentro. Querido, se você não abrir a palavra de Deus e lê-la, não faz nada. Eu posso jogar ela no chão, posso pôr fogo nela, ela vai pegar fogo. Falei esses dias atrás, a mesma coisa aqui, queridos. Ai, pastor, que absurdo isso. Não, queridos, a palavra, ela tem poder se ela estiver no nosso coração. Ela guardada, você traz só quando vem à igreja, não funciona. Não funciona.
ela aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, queridos, sabe o que vai acontecer? As páginas vão amarelar. Só isso que vai acontecer, querido. Mas não tem proteção nenhuma para a sua casa, a Bíblia aberta. Agora, ela aberta, os teus olhos nela, ela entrando na sua mente, descendo para o seu coração, queridos, aí é poder de Deus na sua vida. Aí é poder do Senhor, que capeta nenhum resiste. Aí você não precisa ter medo de capeta nenhum, sabe por quê? Porque o poder de Deus está sobre a sua vida. É isso, queridos. Quem Deus é para você, querido? Quem Deus é? É um supridor de necessidades? Ou Ele é o Deus poderoso, todo-poderoso, que mesmo que não aconteça nada daquilo que você pede, aquela música que a gente cantou muito tempo atrás, né? Mesmo que não aconteça nada, você ainda vai continuar sendo fiel a Ele. Porque quando nós olhamos homens de Deus, queridos, esse evangelho que está sendo pregado aí, que sabe, todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ter saúde, todo mundo, sabe, esse evangelho não é o evangelho da Bíblia, tá? E é por isso que você precisa conhecer a Bíblia, para não cair na cilada desses engodos. Por quê, queridos? Porque crente tem doença. Teve muito crente, né, que morreu de Covid. Não, eu estou protegido, estou blindado. Covid pegou e matou. Por quê, queridos? Porque não se cuidou. Olhou de forma errada para a palavra de Deus. Crente pode ficar pobre, pode ser pobre. Os crentes mais felizes que eu já conheci, os mais felizes que eu já vi, queridos, eram pobres. Pobre, pobre, pobre. De não ter nada. Sabe, de pobre de... o banco de casa era aquelas caixinhas de... Sabe aquelas caixinhas de fruta que você pega na frutaria lá, que eles jogam fora? Sabe por quê, queridos? Porque eles entenderam o princípio. Hoje eu estava lembrando e eu até me emocionei. Eu lembrei de uma pessoa aqui da igreja. Irmão Joaquim Batista. Lembrei dele. Lembrei dele numa foto. Ele ajoelhado na beirada da cama orando. Eu perdi um grande intercessor. Porque toda madrugada ele estava lá orando por mim, pela minha família. E quando as pessoas olham aquela foto, apenas veio um idoso orando. Mas era um idoso com câncer terminal. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei pensando nisso, queridos. O que leva uma pessoa nesse estágio continuar se dobrando perante o Senhor e crendo no poder dEle? Só tem um sentido. Ele sabia quem Deus era para ele, queridos. Porque a doença podia estar doendo o corpo dele, ele podia estar sofrendo, mas ele sabia para onde ele ia. Ele sabia quem Deus era para ele. Outro irmão que eu lembro sempre é o irmão Tiago Matos. Gente, que irmão de Deus, sofrendo, servindo a Jesus. Coração sempre feliz. Agora, quem Deus é para você? Você machucou a ponta do dedão, já pragueja, já começa a xingar. Tem uns crentes que xingam, gente. É um absurdo, não deve. Mas tem uns que, pelo amor de Deus, ainda falta converter a língua. Né? Quem Deus é para você, queridos? Quinto lugar, uma decisão excelente, considera o destino. Versículo 14 a 16, vou lê-lo novamente. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. A quem vocês vão servir, queridos? Considera o seu destino.
Qual que é o destino daqueles que adoravam ídolos? Os egípcios morreram. Qual foi o destino dos amorreus que adoravam ídolos? Perderam a sua terra. Por quê, queridos? Porque só há um Deus, só há um Senhor. Servir a deuses falsos leva à destruição. Servir a deuses que não são Deus, eles são ídolos e são falsos. E os ídolos, na palavra de Deus, eles podem ser vistos também como representação de forças espirituais malignas ou demônios que enganam pessoas. E nós precisamos ter cuidado com isso, queridos. Porque às vezes a gente fala de ídolos, a gente só fala de ídolos dos outros, mas nós estamos idolatrando o nosso carro, nós estamos idolatrando a nossa TV, nós estamos idolatrando, sabe, um sapato, estamos idolatrando uma camisa, estamos idolatrando alguma coisa. Isso é ídolo, querido. A gente é muito bom para julgar os outros, mas a gente esquece de olhar para nós. Nós precisamos olhar, primeiro, o caibro que está, ou a viga que está no nosso olho, para depois a gente poder olhar o cisco que está no olho do outro. Queridos, cuide do seu coração, cuide da sua vida, cuide da sua fé. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, em 1 Coríntios 10, 14, e de 19 e 20, na Bíblia Ave Maria. Portanto, caríssimos meus, fugi da idolatria. Que quero afirmar com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos, ou o próprio ídolo, são alguma coisa? Não. As coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios, e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Nós precisamos considerar a história de Israel, queridos. O povo saiu do Egito, eles venceram os inimigos pelo caminho, eles expulsaram os moradores da terra, eles tomaram posse da terra prometida, porque Deus estava com eles, porque eles adoravam ao Deus verdadeiro, ao único Deus, ao único Senhor. A pergunta é essa, querido, a quem você vai servir a partir de hoje? A um Deus verdadeiro? A quem você vai colocar a sua vida? Em quem você vai colocar a sua vida a partir de agora? A quem, irmãos? A quem vocês vão fazer isso? A última decisão excelente exige de nós compromisso. Compromisso, queridos. Eu vou continuar lendo, capítulo 24, 15. Porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem você vai servir, queridos? Josué 24, de 24 a 27, na Bíblia Ave Maria, continua dizendo assim: nós serviremos o Senhor nosso Deus. Respondeu o povo a Josué, e obedeceremos a sua voz. Desse modo, Josué fez um pacto naquele dia com o povo e deu-lhes em Siquém leis e prescrições. Josué escreveu tudo isso no livro da lei de Deus. Tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu-a ali, debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor, e disse a todo o povo: esta pedra servirá de testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Ela servirá de testemunho contra vós, para que não abandoneis o vosso Deus. Josué lança um desafio e chamou toda a nação de Israel a assumir esse compromisso. Josué chama o povo de Israel a assumir um compromisso de fidelidade a Deus, de fidelidade. E ele firma esse compromisso com o quê? Com uma aliança. Ele firma com um estatuto e coloca uma pedra por testemunha. Toda vez que o povo olhasse para aquela pedra, eles iriam se lembrar.
do que Josué disse e do compromisso de cada um deles. Queridos, a quem você vai servir a partir de hoje? Eu queria que você considerasse, ou eu não sei se você considerou nessa série, mas que você considerasse a sua vida e as suas escolhas. A sua vida e as escolhas que você fez. A sua vida e as escolhas que você tem feito. A sua vida e as escolhas que você fará. Você tem considerado o seu passado, querido, o seu presente, o seu futuro? Quem que Deus é para você? Qual o destino da sua alma? Porque o seu corpo vai para a terra, queridos. Mas e a sua alma? E o seu espírito? Vai para onde? Ah, mas eu não sei, sabe? A palavra de Deus diz: se com tua boca confessar e em teu coração creres, serás salvo. Considera isso, queridos. Sua escolha é ir até Jesus e permanecer nele? Você tem feito essa escolha? Talvez você esteja pensando hoje que é muito difícil. Sabe, esse negócio que você não tem conseguido, você até tem tentado, mas você não tem conseguido. Talvez porque você tenha tentado com as suas próprias forças. Você tem tentado melhorar por você mesmo. Você tem tentado fazer as coisas, sabe, no seu ímpeto só. Às vezes é por isso, queridos. E quando é nas nossas forças, se torna exaustivo, cansativo, esgotante. Olha só o que a palavra de Deus diz. E talvez você esteja cansado. Você precisa disso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você tenha dito, né? Eu estou tentando, muitas vezes não tenho conseguido. Essa é a solução. Está cansado? Vai até Jesus. Está sobrecarregado? Vá até Jesus. Ele é a única escolha, queridos. Ele é a única escolha que nós devemos fazer. É a escolha certa. No livro Peregrino, de John Bunyan, o cristão, ele diz assim, lá no capítulo 3. De fato, sempre achei que cada pobre criatura tem o seu fardo a carregar. E se o Senhor me pergunta se parto apressado, digo-lhe que busco alcançar a distante porta estreita diante de mim, pois lá, segundo me disseram, conhecerei um modo de me livrar deste pesado fardo. Talvez o seu fardo está pesado, queridos. Talvez você não está conseguindo aguentar mais. Você não está conseguindo mais, sabe, está perdendo até o fôlego. Talvez porque você não está indo até Jesus. Você está tentando ainda nas suas forças. E a decisão nossa é ir até Jesus. E a porta que o cristão fala, adiante, uma porta estreita, está lá em João 10, 9. Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.